Na verdade, você é, Provérbios 23, 7, que tiver de guardar, guarde o teu coração, porque dele se procede as saídas da vida. O que tem entrado no seu coração é amargura, o que tem entrado no seu coração é medo, é dor. Então entenda bem, você vai fracassar, mas entenda bem, se você crê em Jesus, que Jesus mudou a sua história, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Deus tem uma nova história para você. Então Ele tem uma vida leve. E a vida leve, meu irmão, é uma vida que você consegue resolver problemas. A vida leve é uma vida que você consegue dar passos. A vida leve é que você vai fazer igual Simba, eu rio na cara do perigo. Mateus capítulo 11. Eu quero falar sobre viva leve. E antes de ler o texto, Mateus capítulo 11, do 25 ao 30, nós vamos ler. Mas antes de falar do texto, eu quero contextualizar por que Deus me deu essa palavra lá onde eu estava de férias, sobre vida leve. Porque às vezes a vida fica pesada, sim ou não? Às vezes parece que a oração não passa do teto. Às vezes parece que tudo está jogando contra você. Às vezes parece que os céus estão de bronze. Às vezes parece que tudo que você coloca a mão vira pedra. Às vezes parece que todo mundo se levantou contra você. E a vida fica difícil. Às vezes parece que você está no olho do furacão e aqueles que podem te ajudar viraram as costas e parece que a vida fica muito fardulenta. Às vezes a vida fica muito difícil. Às vezes é um problema no casamento, é a doença de um filho, a enfermidade de um filho, é a enfermidade de um cônjuge. Às vezes é uma crise financeira, às vezes é uma crise familiar, é uma briga do irmão, de um primo, que isso vai parar lá na sua casa, não tem nada a ver com você, mas para lá dentro da sua casa. Às vezes você acabou de tomar o banho, o telefone toca e você já fica aflito, quem será? Qual que é o problema dessa vez? Você já começa a ficar atemorizado e a vida fica muito pesada. Às vezes criamos expectativas em coisas, em situações, em tempo, que em vez de ser expectativas para gerar saúde, ela gera adoecimento. Às vezes, a vida fica muito turva. Nós paramos de sonhar. Eu falei semana retrasada que eu estava num gabinete, numa conversa, e eu falei com uma pessoa, escreve os seus sonhos. E a pessoa pegou a caneta e pegou o papel, e ela parou, olhou para mim e falou assim: uai, eu não tenho sonhos, porque a vida fica muito pesada. Às vezes, tudo que nós enxergamos, nós vemos uma negativa. A chuva nos afeta, o sol nos afeta, o preço no supermercado nos afeta, tudo nos afeta, tudo é motivo de pranto, tudo é motivo de choro, porque a vida fica muito pesada. Às vezes, o casamento do vizinho é melhor que o nosso, às vezes o carro do vizinho é melhor que o nosso, às vezes o ministério do irmão, que começou depois da gente, está melhor do que o nosso. Às vezes o vendedor que trabalha na mesma loja que a gente, tira folga a semana toda e bate cota na nossa frente e nós ficamos, onde esse cara estava, o que ele vendeu? E eu fiquei aqui a semana toda. Sabe por quê? Porque a vida fica muito pesada. E Deus me deu essa palavra para que você viva leve. O texto diz o seguinte: naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meio de meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, aquele a quem o Filho o deseja revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso.
Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim acharei descansos para as vossas almas. Pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Repita comigo: pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Senhor, essa é a tua palavra, usa como lhe apraz. Em meio a tantas turbulências da vida, nós podemos enumerar quantos homens de Deus passaram por desalentos, passaram por conturbações, passaram por dificuldades, passaram por situações adversas. A mulher do fluxo de sangue, ela estava há 12 anos ali com aquele fluxo de sangue. Aquele fluxo de sangue é uma hemorragia menstrual, que aquela mulher, durante 12 anos, ela ficava menstruada, ela ficava ali totalmente anêmica, doente, e ela gastou todos os seus recursos para se curar. Mas num dado momento, ela tomou a coragem e tocou em Jesus, e ali ela foi curada. Mas no decorrer daquele momento que ela foi curada, ali já tinha se deparado com Jesus um homem chamado Jairo. E um homem chamado Jairo, que era um líder espiritual, um líder equilibrado, um líder que era relevância naquele lugar. Jairo, ele era o dirigente, ele era ali o líder de uma sinagoga. Jairo, ele pede Jesus para ir ter na casa dele. E Jesus demora a ir porque ele estava caminhando, e ali ele parou um tempo para curar a mulher do fluxo de sangue, porque Jesus, ele sabia que a mulher tinha curado, sim ou não? Porque ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Tanto que Jesus, quando ele está andando no meio da multidão, ele fala: alguém me tocou, e todos comprimiam Jesus, e ele sabia que dele saiu o poder, dele saiu virtude. E ali aquela menina, aquela mulher, ela estava ali há 12 anos doente, e Jesus atrasa, porque depois que cura, é provável que Jesus tire um diálogo com ela, que Jesus tire um tempo para com ela, que Jesus ali dá uma palavra, é provável. E aí Jesus vai decorrer ali à casa de Jairo. E quando Jesus chega à casa de Jairo, está ali uma confusão, está ali uma conturbação, está ali um momento em que estão todos alvoroçados. E quando o problema chega na nossa casa, nós ficamos alvoroçados. Quando chega uma multa no seu lar, e você já está com as contas tudo no limite, aí você fala: nossa Deus, você já fica alvoroçado. Uma conta indevida, que é isso, pastor? Conta a gente paga, mas todo mundo é afetado. Um pneu que fura, estoura. Uma situação que traz um alvoroço, uma enfermidade fora de hora. Teve outro dia que eu falo um tempo atrás, eu cheguei em casa, Fabiano, Heitor não almoçou, Heitor não quer jantar. Eu falei: algum problema tem com esse menino. Se o Heitor não comer, algum problema há com ele. Eu falei: pera aí que eu vou levar ele ali no Hospital Belo Horizonte rapidinho, eles dão um remedinho nele lá e ele volta com ele. Eu chego lá no hospital, eles internam o menino. E a minha cabeça já vira, a cabeça da mulher já vira, que aí agora nós temos que sair toda da nossa agenda, porque um tem que ficar internado e o outro tem que ficar no rebote. O outro tem que ficar conciliando o que é que vai acontecer. Então, de uma hora para outra, vem uma situação que causa um alvoroço. E dentro desse alvoroço, há voz, há incrédulos e há crentes. Há maldizentes e há pessoas que dizem coisas boas. Há negativos e há positivos. Então aí, nesse tipo de conturbação, traz sobre nós um peso. Existem pessoas que estão vivendo um peso porque ele falou que até 30 anos de idade ele quer ficar rico. Até 40 anos de idade ele quer estar com tantos filhos. Até tantos anos de idade. Eu não estou falando que você não deva criar metas. Eu não estou falando que você não deva criar propósito, uma checklist, uma organização. Eu acredito que uma pessoa sem organização, ela não chega a lugar algum. Mas entenda bem, às vezes as nossas metas, elas estão trazendo para nós um jugo, um fardo, e a nossa vida está ficando cada dia mais pesada, e consigo tem trago depressão, ansiedade, burnout. Quantas pessoas estão sendo aí internadas por causa do burnout? Quantas pessoas estão
aceleradas num propósito e não tira férias? Quantas pessoas estão aceleradas no propósito e não dormem mais? Eu ouço relatos de pessoas que acordam 2 horas da manhã e não dormem mais. Eu ouço relatos de pessoa que dá um cochilo e não dorme mais. Entenda bem, a psicologia ela vai dizer o seguinte, que uma pessoa ficar 5 dias sem dormir, ela já tem pensamento psicótico. 15 dias ela pode ir a óbito. Então, essa vida fardulenta, essa vida pesada, essa vida do consumismo, essa vida do querer ter, essa vida do querer ser, pode nos adoecer. Mas a vida também, sem um parâmetro, sem um projeto, sem um propósito, pode te deixar muito solto. E a Bíblia ela manda o que? Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Então é necessário ter um equilíbrio. Mas às vezes a vida fica muito pesada. Por quê? As metas são altas demais a serem cumpridas. Então você tem que ir no seu passo. Então você precisa andar no seu passo. Você precisa entender as suas limitações. Você precisa entender as suas habilidades. Você precisa de comparar a sua vida com a vida do outro, com a vida do Instagram, com a vida do cara, com a vida do seu familiar, porque na verdade Deus te criou diferente, nem a sua palma da mão é igual à minha, por mais que a palma da sua mão pode ser preta igual à minha, mas não é igual à minha. A digital não é igual, os sonhos não são iguais, os propósitos não são iguais, o tratamento de Deus não é igual. Deus não tem igualdade para nós. Deus não te trata igual a mim. Deus não me trata igual a você. Por mais que eu tenha 2 filhos, cada filho eu trato de um jeito. Deus não nos trata igual. Então essa igualdade, ela é fictícia, ela é mentirosa. Então o que nós precisamos entender? Por mais que nós temos projetos, por mais que nós temos propósito, mas nós precisamos decidir viver uma vida leve. Por quê? Quando estamos fragilizados, fragmentados, sobrecarregados, tomamos decisões erradas. E cansado fisicamente, esmagado emocionalmente, preso mentalmente, abatido espiritualmente, vai fazer com que você busque o atalho mais fácil. E a Bíblia vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Então o nosso alívio, ele não virá em pagar a conta. O nosso alívio não virá em ser curado. O nosso alívio virá em colocar a nossa confiança no Senhor, depositar a nossa confiança no Senhor, entendendo que Ele fará o que Ele tem que fazer para a nossa alegria. Como assim? Mateus capítulo 7, a palavra de Deus diz o seguinte: ei, vocês humanos, carnais, vocês, se seu filho te pedir pão, você não vai dar uma pedra. Se o seu filho te pedir um peixe, você não vai dar uma serpente. Se o seu filho te pedir alguma coisa, você não vai dar um escorpião. O que dirá eu no céu que te criei? Então nós precisamos parar de olhar para um Deus que está distante e começar a olhar para um Deus perto. Deus, Ele tem uma vida leve para nós, mas a nossa vida leve, às vezes ela fica tão distante, porque começamos a colocar fardos a serem carregados cotidianamente para competir com o mundo insaciável, porque o mundo aí fora nunca será satisfeito. É igual a empresa de vendas. Você vendeu 100 mil, amanhã tem uma cota de 110. Você vendeu uma conta de 110, amanhã terá uma de 120. Sempre será exigindo de você mais do que você deveria fazer, porque esse é o intento do mundo, é a insatisfação. O que Faraó ele fez com o povo do Egito? Ele fez com o povo de Deus no Egito. Quanto mais o povo adorava a Deus, mais trabalho ele tocou para que o povo se distanciasse da adoração. O que eu quero gerar no nosso coração? Uma vida leve não é ter todas as coisas. Uma vida leve é ter Jesus. Uma vida leve não é saciar todos os meus anseios, porque eu sou insaciável. Você também é insaciável. Como ser humano somos insaciáveis. Nós compramos um celular agora, ano que vem tem que trocar, sim ou não? Ou o ano que vem, ou o outro ano. Ah, mas isso é coisa da vida, amém. Mas somos insaciáveis.
Cada dia nós queremos trocar de coisas, cada dia nós queremos fazer novas coisas, cada dia nós queremos mais da vida. E eu não estou falando que isso é errado, eu estou falando que se isso tem sido uma sobrecarga, talvez se torne errado, porque a insatisfação, ela anda do lado da ingratidão. A insatisfação anda do lado da ingratidão. E entenda bem, o que dissipa o jugo é a unção de Deus, segundo Isaías. A Isaías ele vai falar assim: a unção que dissipa o jugo é o Senhor. Então, quando temos o Senhor, quando nos apoderamos do Senhor, quando nós recebemos o Senhor, o jugo será dissipado. Então o que é jugo? Jugo é um peso, é uma sobrecarga, é uma pressão emocional, é uma pressão familiar, é uma pressão financeira. Isso é um jugo que tem feito com que você adoecesse. Eu quero te fazer uma pergunta, entenda bem, de onde Deus te tirou com 18 anos e olha como você está hoje? Olha como você era há 10 anos atrás e como você está. Entenda bem, Deus te tirou do charco de lodo, do lamaçal do pecado e te colocou assentado com príncipe e princesas para que você viva uma vida diferente. E Deus tem te dado possibilidades de viver uma vida extraordinária. Mas entenda bem, nem tudo é da nossa forma, nem tudo é do nosso jeito, mas a sobrecarga, ela depende de nós. É nós que nos sobrecarregamos, é nós que nos autocobramos. É porque, entenda bem, meu irmão, nós estamos numa cultura capitalista. E essa cultura capitalista, cada dia, vai fazer com que você se esmere mais, se gaste mais, se lance mais em algo que Deus falou para você descansar. Entenda bem. O inimigo, ele quer roubar o seu tempo com Deus. O inimigo, ele quer roubar a sua responsabilidade espiritual. O inimigo quer fazer com que você se torne alienado numa vida espiritual. Por quê? Quando ele consegue gerar a sobrecarga de uma competitividade humanista em você, você se distancia do propósito pelo qual ele te chamou. Entenda bem, meu irmão, por mais que eu trabalhei, por mais que eu esforcei, se eu for contabilizar, nada que eu tenho hoje veio de mim, tudo veio de Deus. As contas não fecham. Teve um dia que eu estava, você conhece essa história, eu vou contar de novo. A gente vai ficando velho, a gente repete histórias, e repete histórias, e repete histórias. Aí chega um dia que você chega em casa, o menino, ô papai, essa você já contou, mas você precisa ouvir de novo para gerar fé no seu coração. Teve um dia que eu estava lavando o meu carro, eu sou gesseiro de profissão primária, e aí eu estava trabalhando ali, com a minha profissão original é gesseiro, eu gosto de ser gesseiro. Então eu cheguei lá, estou trabalhando, aí estou limpando meu carro, aí uma mulher fala assim, eu quero trocar uma casa aí, você sabe que quem quer trocar uma casa no apartamento? Eu falei, eu sei. Aí ela veio, trouxe o marido dela, eu troquei a casa que eu moro hoje em um apartamento. O apartamento, ele valia, vendendo no melhor preço, sem desconto, 140 mil. Eu troquei numa casa de 250 mil, que hoje vale muito mais que isso. O que eu quero gerar? Eu lucrei mais de 100 mil nessa negociata. E se o cara me pedisse 2 mil de entrada, eu não tinha. O que eu quero gerar no seu coração? Quando você está alinhado com o propósito de Deus, andando dentro da faixa, fazendo aquilo que Deus quer, espera na palavra de Deus, que o próprio Deus vai enviar, porque as bênçãos do Senhor vai seguir aquele que crê. Eu e Fabielle estávamos decidido trocar de carro um dia desse para trás. Aí estávamos decididos trocar de carro, de uma hora para outra a Fabielle recebe uma mensagem de uma carta de crédito que ela tinha. Eu falei, uai, Fá, você consultou alguma coisa? Não. Eu falei assim, então isso é um milagre, vamos lá resolver esse problema lá. A vida leve, ela não quer dizer que você não tenha que resolver problemas, ela não quer dizer que você não vai chorar, ela não quer dizer, ela não traz consigo a calmaria mentirosa. Entenda bem, o que é a paz que o mundo não consegue entender? É um entendimento que Deus vai prover, independentemente daquilo que eu consiga fazer humanamente. Deus está cuidando de mim. Isso é viver uma vida leve, isso é entregar o fardo, isso é entregar o jugo na mão do Senhor e começar a viver uma vida para Ele. Mas só que quando você está com esse pensamento de que tudo está muito duro,
de que tudo está muito difícil, de que tudo está muito fardulento. Entenda bem, a Bíblia ela fala, Provérbios capítulo 23, versículo 7, da forma que você pensa, assim você é. Você consegue entender que a Bíblia está te dizendo que aquilo que você mais pensa é o que você atrai? Você consegue entender que da mesma forma que uma mulher gera um filho, nós geramos a nossa vida espiritual aqui? Então se você pensa em negativo, constantemente você vai viver negativamente. Então o que eu quero gerar no seu coração? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu preciso trazer à memória. Eu preciso buscar. Não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-o pela palavra de Deus, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu preciso gerar no meu interior. Então a vida leve, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Qual que é o fardo que você está carregando? Qual que é a dificuldade que tem sido o impeditivo para que você desfrute da sua janta, para que você desfrute da sua cama, para que você desfrute do seu tempo de televisão, para que você desfrute do seu tempo de folga, para que você desfrute de tudo? Qual que tem sido o impeditivo? O que tem te deixado alvoroçado? O que tem te deixado impaciente? O que tem te deixado ansioso? Porque até por mais que tenha a enfermidade, ansiedade, segundo a Bíblia, ansiedade continua sendo pecado. Nós temos que comer, sim ou não? Nós temos que beber. Nós temos que vestir. Tem mulher aqui, eu não vou apontar os dedos, mas ela tem mais de 10 pares de sapatos. Tem mulher aqui que o tempo de frio está chegando, ela tem mais de 10 blusas de frio, e ela fala assim, nossa, eu preciso comprar um agasalho para esse frio. Sim ou não? Tem mulher que fala assim, nossa, vai ter uma festinha, um casamento, eu preciso comprar uma bolsa nova. Tem umas 10 que não usa. O que eu quero gerar no seu coração? Não nos falta nada. Não nos falta nada. Temos para dar, temos para emprestar. Se alguém bater na sua porta hoje, eu tenho certeza que tem um prato de comida para você oferecer. Às vezes nós não damos porque a gente vê que a pessoa está com malícia, a gente vê que a pessoa está com maldade, a gente vê que a pessoa não está dentro daquilo que nós queremos ofertar. Porque sabemos que, da mesma forma que a Bíblia ela fala para esmolar, a Bíblia fala, aquele que não trabalha, não coma. E nós precisamos andar segundo a Bíblia. Então nós precisamos fazer análise. O que nós precisamos entender? A prensa, a opressão tem feito um adoecimento. Segundo estudos, não é a OMS, a OMS ela diz o seguinte, que muitas doenças psicossomáticas e muito câncer tem vindo da falta de perdão. Quantas pessoas não têm prosperado porque não perdoam? Quantas pessoas estão presas ao passado? Quantas pessoas estão presas à ofensa? Eu quero te indicar um livro de John Bevere, Iscas de Satanás. É um livro ótimo, você que foi ofendido, e uma pessoa ofendida, ela não prospera. Porque uma pessoa ofendida, ela vai querer prosperar para provar para o outro que venceu. E quando ela chegar no lugar, ela vai ver que aquilo não valeu de nada. E ela vai pisar em qualquer um para provar que ela venceu. Entenda bem, em Cristo nós já somos mais que vencedores. Nós não precisamos provar para a igreja que nós saímos, nós não precisamos provar para as pessoas que não querem andar com a gente não precisa provar para um pai que não acredita, para uma mãe que não acredita, para um parente que não acredita. Aqui viemos, nós viemos para honrar a Deus, e a prova disso é que estamos aqui. O que nós precisamos entender é que a prova que você precisa dar é que você precisa vencer o seu eu cotidianamente. Porque, entenda bem, Shakespeare vai dizer que a falta de perdão é um copo de veneno que eu tomo esperando que o outro morra. Então, quando você deixa de perdoar, você está adoecendo, você está apodrecendo. Quando você decide falar mal do outro, quando você decide guardar a mágoa do outro, quando você decide viver amargurado, certamente perceba-se que você vai perder a alegria de viver. E aí você vai recorrendo nos caminhos, nos atalhos de subterfúgio. Quantas pessoas que você conhece no seu ambiente de trabalho que está viciado no tigrinho?
Quantas pessoas que você conhece no seu ambiente de trabalho que é viciado em vídeos adultos? Quantas pessoas que você conhece que o prazer dela é falar mal do outro? Quantas pessoas que você conhece que cada dia tem apodrecido e tem empobrecido porque decidiu não perdoar? Eu quero te dizer, meu irmão, que você talvez foi tocado de modo indevido, talvez você foi maldizido, talvez fizeram fofoca de você, talvez falaram mal de você, talvez roubaram você e estão colocando você talvez como uma pessoa ruim. Eu quero te dizer o seguinte: você não tem culpa do que fizeram com você. Mas entenda bem, a resposta que você vai dar que vai fazer a diferença na sua vida. Entenda bem, você é culpado por tudo aquilo que faz por você, no sentido de que, qual resposta que você está disposto a dar? Qual resposta que você está disposto a dar? A Bíblia ela fala para que a gente ande a segunda légua, para que a gente entregue a capa, entregue a túnica, mas que a gente entenda o seguinte: o meu fardo é leve, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Entenda bem, Deus ele está te chamando para um tempo de perdão, Deus está te chamando de um tempo de descanso, Deus está te chamando de um tempo de relacionamento, Deus está te chamando de um tempo de alívio. Entenda bem, eu não vou mudar a vida de ninguém, mas a minha eu posso mudar. Então todos os dias que eu acordo, eu coloco um sorrisão no rosto, falo para o espelho, você pode, e vou ganhar o pão, e volto felizão. Sabe por quê? Eu tenho um compromisso com a minha vida, e tudo que eu faço vai respingar na minha casa, na minha família, no meu trabalho e na minha igreja. Então eu tenho um compromisso com a minha vida espiritual. Eu não tenho condição de mudar a vida de ninguém, mas eu tenho condição de mudar a minha vida. E quando você muda a minha vida, quando você ouve aquela música do Fernandinho, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Se você mudou a sua casa, você já fez uma grande coisa. Se você quer mudar o mundo, muda a sua casa, muda o comportamento da sua casa, muda a cultura da sua casa, fecha as portas para o pecado, fecha as portas para a maledicência. Tem uma frase que ela é emblemática e você precisa gravar na sua mente para que 2026 seja um ano de avivamento. Fala pouco de você, nada do outro e muito de Deus. Fala pouco de você, nada do outro e muito de Deus. Entenda bem, meu irmão, por mais que eu sei que você gosta de compartilhar, entenda bem, talvez não seja tão saudável você postar tantas coisas da sua vida. Talvez não seja tão saudável você compartilhar tanto. Estamos vivendo um tempo de muita exposição. E quem que expõe muito, ele não está sendo sábio, porque a Bíblia ela fala que Adão não guardou o jardim, por isso a serpente entrou, e por a serpente ter entrado, ela ali interferiu naquele lugar onde... Então seja seletivo. Não compartilhe seus sonhos com quem não sonha com você. Viva uma vida leve. Não compartilhe os seus desalentos com quem não possa resolver o seu problema. Ah, eu estou com um problema, você conta para todo mundo. Ah, eu briguei com a mulher, eu briguei com o homem. Você conta para todo mundo, conta para quem possa te ajudar. Aí quem pode me ajudar? Quem que está andando diante do Senhor. Porque tem muito psicólogo aí mandando divorciar. Tem muito psiquiatra mandando divorciar. Eu conheço uma história que um rapaz ele foi criado dentro da igreja, dentro do princípio da palavra. É um rapaz que ele é autodidata, ele é muito sábio. E aí ele teve uns problemas no relacionamento, com 2 anos de casado ele começou a ter um problema no relacionamento, porque a menina não queria engravidar e ele queria ter filhos. E eles começaram a ter um problema, e eles foram por uma terapia de casal, com um psiquiatra ou um psicólogo, se não me falha a memória. E aí parece que fez um checklist, uma análise do rapaz individual e uma análise da moça em individual. Aí, o psicólogo, ou psiquiatra, ou psicanalista analisou que esse cara era psicopata e mandou a menina divorciar dele. Existem diagnósticos que não são verdades. O que eu quero gerar no seu coração? Não compartilhe a sua vida com quem não partilha a mesma fé com você.
Porque toda pessoa que não partilha a mesma fé com você, ele vai dar conselho para você pecar contra a palavra de Deus. Então, a vida às vezes fica pesada, que nós buscamos subterfúgios, que nós buscamos saídas onde não a palavra de Deus não está. Se Deus te mandou marchar, quando Moisés estava de frente o Mar Vermelho, lá em Pierote, Êxodo 14, e Moisés clama ao Senhor. Aí Deus olha para Moisés e Moisés, para que tu tá orando? Para que tu me chamando, mano? Marcha, mocha. Marcha, homem. Então entenda bem o que eu quero gerar. Às vezes a vida fica muito pesada, que eu estou buscando subterfúgio, eu estou buscando ajudas, eu estou buscando coisas que são confortáveis demais para que eu não viva o meu propósito. Eu quero te dizer, a vida leve é uma vida em Jesus, e a vida em Jesus é fechar a porta para o pecado e abrir a porta para a santidade. E andar em santidade, meu irmão, é um desafio muito grande. Se você abre o seu celular hoje, você está no mundo todo. Você vê coisa do arco da velha. E se não houver um desejo de pureza, você não consegue se controlar. Você sabe, fica sabendo aí. Vocês querem saber qual que foi a última fofoca da Xuxa? Você sabe. Qual que foi a última fofoca do cantor fulano de tal? Você sabe. E você vai inflamando o seu coração com o pecado. O que está acontecendo de errado aí no mundo gospel? Quem que foi que caiu dessa vez? E você vai ficando inflamado, você vai ficando adoecido, e você para de olhar para o propósito que Deus te delineou, que Deus te indicou, que Deus te apontou, e você começa a olhar para as coisas do lado. O problema é a distração. A vida fica pesada por causa da distração. Ficamos distraídos demais com coisas que não vão agregar a nossa vida. Então entenda bem, existem pessoas carregando peso em todas as áreas da vida, e a vida fica, e ele fica sem força. Eu vou fazer uma pergunta retórica. Não mude seu semblante, por gentileza. Quantos de nós temos acordado já cansado? Dormiu a noite toda e acorda cansado. É uma vida fardulenta. Desgastado, está sem paciência, está nervoso. Um começa a mastigar do lado e já fica irritado. Um raspa a garganta, ele já está totalmente irritado. Sabe por quê, meu irmão? A vida está pesada. Tudo é motivo de irritância. Eu não estou falando, meu irmão, que tem dias que a gente não acorda emocionalmente abalado. Existem dias que a gente acorda igual limão galego. É do ser humano. Mas todo dia é uma vida fraudulenta demais. Vivendo no automático. Quem aqui de nós aqui já pegou o carro ou a moto e chegou no serviço e nem lembra que caminho passou? Já aconteceu comigo. Aí o cara, você passou por onde hoje? Aí eu vou pensando, vou para de louco, né? Aí você vai lembrar, lá para meio-dia você lembra, nossa, hoje eu vim pela Cristiana Machado, hoje eu vim. Vive no automático. Vai orar, ó Deus, tu sabes. Ó Deus, salva Satanás. Ó Deus, está tão louco que nem sabe o que está orando. Relacionamento com Deus é novidade de vida. Imagina você conversar com a pessoa a mesma coisa. É uma conversa nova. É mudar o diálogo. Dormir sem descansar. A pessoa deita na cama, não dorme, não descansa. Sabe por quê? Fica pensando no problema, fica pensando no boleto, fica pensando, cama foi feito para dormir e namorar. Resolver problema é a mesa. Existem muitos casais que estão se perdendo o fio da meada porque está tão sobrecarregado que o momento de desfrutar da vida conjugal, eles estão tentando trabalhar problemas. Entenda bem, problemas são resolvidos à mesa. Então, todos os cansados e sobrecarregados, eles precisam lançar a sua confiança no Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Há corpos de pé sustentados por almas cansadas. A alma está cansada. É por isso que chega no final do ano esse consumismo exacerbado. A mulher, eu preciso comprar, eu preciso isso, o cara, eu preciso daquilo. Sabe por quê? Ele precisa de alguma coisa que aqueça, que acalente a alma cansada e ferida, para provar que ele está fazendo alguma coisa bacana. Porque a alma está cansada. Trauma. Tanta pessoa traumatizada. Quem que já ouviu aqui, vai conversar com a pessoa? Eu sou sistemático.
Isso é sistemático, quebra esse sistema. Jesus entrou, mudou. Traumatizado. Ah, meu pai divorciou, é o problema do meu pai, eu não vou divorciar. Ah, minha família toda foi pobre. Não, minha família que foi, eu sou rico. Das bênçãos de Deus. Não me falta nada, meu irmão. Pobre é o diabo. Não me falta nada. Eu tenho certeza, qualquer um que quiser sair para ir para uma pizzaria pode, às vezes não vai porque já fez outros compromissos que precisam ser supridos, mas não é porque nós não podemos ir. A gente precisa entender o seguinte, que o inimigo ele quer trazer um sentimento de ingratidão no nosso coração, que a nossa vida não está tão boa como deveria estar. Entenda bem, a sua preocupação, a sua ansiedade, a sua tristeza excessiva é o que você está falando para Deus, que Deus não está cuidando de você como Ele deveria cuidar. É duro, mas eu me deparo com essa realidade. Quando eu falo não para os meus filhos, e meu filho fica assim, aí eu fico no sofá, nossa, que bobeira, né? Mas e eu com Deus? E eu com Deus? Quando Deus não responde, quando eu abro a Bíblia e caço um versículo e nada fala comigo. Parece que os céus estão de bronze. Parece que a oração não tem fé. Você não consegue nem chorar porque você está tão endurecido pelos fragmentos da vida que você se sente decepcionado. Oh Deus, eu estou decepcionado. Cargas emocionais, decepção, trauma, abandono. Ah, todo mundo me abandonou. Oh meu irmão, quem te abandonou nunca foi seu. Quem te abandonou nunca foi seu. Entenda bem, rejeição, eu sou rejeitado. Entenda bem, vou te falar dos rejeitados da Bíblia. José foi rejeitado, sim ou não? Os irmãos deles rejeitados. Davi foi rejeitado, sim ou não? Gideão foi rejeitado, sim ou não? Olha o que Deus fez com esses homens rejeitados. Aí agora as pessoas pegam a rejeição e abraçam ela e falam, eu sou rejeitado, por isso que eu não consigo tirar carteira, por isso que eu não consigo terminar a faculdade, por isso que eu não consigo prosperar. Eu quero te dizer, meu irmão, saia desse lugar. Deus não tem esse lugar para você. Saia desse lugar. Na verdade, você é... Provérbios 23, 7, que tiver de guardar, guarde o teu coração, porque deles procede as saídas da vida. O que tem entrado no seu coração é amargura, o que tem entrado no seu coração é medo, é dor. Então entenda bem, você vai fracassar, mas entenda bem, se você crê em Jesus, que Jesus mudou a sua história, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Deus tem uma nova história para você. Então Ele tem uma vida leve, e a vida leve, meu irmão, é uma vida que você consegue resolver problemas. A vida leve é uma vida que você consegue dar passos. A vida leve é que você vai fazer igual Simba, eu rio na cara do perigo. Porque é Deus que peleja a sua guerra. Ou você crê, ou você está como os amigos de Jairo, falando mal. Ele já morreu, Jesus demorou pra caramba, foi curar aquela menina e demorou lá, por isso a filha morreu. Jesus fala assim, pode sair todo mundo, fica aqui Pedro, Tiago e João. No ambiente de incredulidade, no ambiente de dor, no ambiente de palavras negativas, no ambiente de palavra chula, no ambiente de palavra de pecado, provavelmente Jesus já bateu em retirada há muito tempo. Então o lugar de pureza, o lugar de santidade, o lugar de fé, mesmo que não conseguimos compreender, é o lugar que Jesus está. Então, tem gente sorrindo no culto e chorando no travesseiro porque ele está traumatizado, ele está fragmentado. A minha vida está ruim. Está chorando, lágrima de crocodilo. Chorando, sabe por quê? Porque Deus já te curou. Deus já te tirou do lugar do pecado. Se Jesus voltar agora, você vai para a eternidade. Você não vai levar seu carro, você não vai levar sua casa, você não vai levar nem essa roupinha que você está. Todo mundo vai subir peladinho, nu. E lá você vai receber vestes novas. Umas vestes brancas, alvas como a neve. Então entenda bem, nós já vencemos essas cargas emocionais, a fé fragilizada. Meu irmão, aquilo que você faz te dá forma ou te deforma. Quantas pessoas deformadas na sua fé? Quantas pessoas com a fé abaladas? Quantas pessoas com a família
desconstruída emocionalmente. Sabe por quê? Porque, entenda bem, Deus precisa de um. E quando eu me posiciono, por mais que as coisas possam estar aparentemente pioradas, eu ainda tenho uma voz, eu ainda tenho uma vida para viver em Deus, e eu preciso me apegar naquilo que Deus tem para mim. Então eu preciso viver uma vida leve. Então viver uma vida leve, irmão, faça o seu melhor, independentemente se reconhecem ou não. Faça o seu melhor, independentemente se você recebe tapas nas costas ou não. Faça o seu melhor, não para o outro, faça o seu melhor para que você se sinta satisfeito com aquilo que Deus te entregou, o talento que Deus te entregou. Então isso que é viver uma vida leve, é você estar suficientemente grato e satisfeito por aquilo que Deus faz. Grato e satisfeito. Tem muitos homens na Bíblia que fizeram coisas extraordinárias. E você pode fazer uma coisa extraordinária, cuidando da sua casa, cuidando da sua vida espiritual, cuidando da sua família, cuidando dos teus filhos, cuidando da sua vida profissional, cuidando da sua vida ministerial. Você pode fazer coisas extraordinárias. E isso que nós temos que nos apegar. A vida leve não é para nos sobrecarregar. A vida leve é para que entendamos o seguinte, que Ele nos chamou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei. O que é jugo? Jugo é o fardo, é o peso. E existem muitas pessoas atraindo o jugo para si. E esse jugo, meu irmão, ele precisa ser dissipado através da unção. A palavra de Deus fala que o Senhor dissipa o jugo com unção. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se faz transbordar. Existe uma máxima na psicologia que diz o seguinte, que você é o resultado das 5 pessoas que você tem convivido. Conte na mão aí. As 5 pessoas que você tem convivido. Fala muito palavrão? As 5 pessoas que você tem convivido. Fala mal de Deus, fala mal de pastor, fala mal de igreja. As 5 pessoas que você tem convivido. Fala mal de ministério espiritual, fala mal de falar em línguas, fala mal de dízimo, fala mal de oferta. As 5 pessoas que você tem convivido, ela vê o casamento como instrumento de Deus. As 5 pessoas que você tem convivido, vê família como família de Deus. Entenda bem, as 5 pessoas que você tem convivido têm te influenciado para viver uma vida fardulenta ou uma vida leve. Então entenda bem, para viver uma vida leve, eu preciso ser seletivo. Para viver uma vida leve, eu preciso fazer escolhas. E todo dia eu faço escolhas com quem eu vou conviver. Mas talvez as pessoas que você tem convivido não são pessoas físicas. É a internet. Existem pessoas relativizando uma vida cristã por causa da ciência, por causa de sexualidade, por causa de dinheiro, por causa de escândalos. Eu quero te dizer o seguinte, sempre houve isso e sempre vai haver. Daqui 10 anos você vai estar dentro da igreja, caminhando com Deus, e você vai saber que um pastor pecou, você vai saber que um ministro de louvor pecou, você vai saber que uma igreja foi destruída, você vai saber de muitas coisas, mas em quem que você está apegado? Você está apegado na instituição ou você está apegado a Deus? Você está apegado a pessoas ou você está apegado a Deus? A vida se torna fardulenta quando o nosso lugar de pertencimento se torna um lugar físico e não um lugar espiritual. O nosso lugar de pertencimento é a eternidade, nós somos seres celestiais, nós não somos daqui, nós somos de lá. Então temos que pegar e viver como se fosse lá, porque a nossa pátria é celestial. E por isso que buga a nossa mente. Compramos tanta coisa, adquirimos tantas coisas e não vamos levar nada. Então eu falo com você o seguinte, prospere muito, mas que a sua prosperidade seja menor do que a sua prosperidade espiritual. Que as tuas conquistas sejam menores do que as tuas conquistas espirituais. Porque a Bíblia ela fala, não juntai tesouros na terra, onde o ladrão rouba e a ferrugem corrói, mas já juntai tesouros no céu, onde o ladrão não rouba e nem a ferrugem destrói. Não vamos inverter as polaridades para não trazer uma fardulência sobre nós. Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Essa é a palavra que eu quero deixar para o seu coração. Você é o resultado daquilo que você tem gerado. O que você tem gerado?
é sentimento negativo, fuja desse lugar. É palavra negativa, fuja desse lugar. Se você não tem sonhado, é um tempo de voltar a sonhar. Volte a sonhar, volte a orar, volte a ler Bíblia, volte a buscar a face do Senhor, volte a perdoar. Entenda bem os adversários que Deus tem levantado, entenda bem. Golias, ele foi o estandarte do ministério de Davi. Se você quer vencer, você tem que preparar para batalhas, e não será batalhas fáceis. Não existe vencer uma batalha qualquer. Eu preciso vencer grandes batalhas. Então talvez a sua batalha hoje é levantar um altar do Senhor na sua casa. Comece uma célula na sua casa. Comece um culto. Eu não gosto de célula, faça um culto na sua casa. Eu não gosto de culto, faz um chá da rosa na sua casa. Vamos voltando aos antigos. Levanta o altar do Senhor, um lugar de adoração na sua casa. E começa a clamar, e coloca a mão nas paredes assim, e começa a declarar na sua casa. Eu tenho certeza que o jugo vai ser dissipado. Começa a declarar a palavra de Deus na sua casa. Chega nos seus armários, na sua geladeira, começa a declarar. Pastor, eu não acredito nisso. Meu irmão, você acredita que um homem ficou 3 dias dentro da barriga de um peixe? Você acredita que Pedro cortou a orelha de Malco e Jesus foi lá e colou a orelha? Você acredita que Jesus ressuscitou? Você já foi no velório? Já? Pensa se um morto daquele se ressuscitasse na sua frente. Que trem absurdo. Você acredita que pessoas ressuscitam? E você não acredita que Deus possa mudar essa vida medíocre que nós vivemos? Você acredita que Deus não possa curar um câncer? Você acredita que Deus não possa nos levar para pregar em nações, além mar? Você não acredita nisso? Então entenda bem, reveja a sua crença, em quem você tem colocado a sua confiança, porque o jugo é suave, o fardo é leve. Viva uma vida leve. Uma vida leve é entender que Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando da minha casa, Deus está cuidando dos meus filhos, Deus está cuidando da minha vida financeira, Deus está cuidando da minha vida sentimental, Deus está cuidando de tudo. Mas quando Deus está cuidando, eu preciso seguir os princípios. Cumpra princípio que Deus cumprirá promessas. Cumpra princípios que Deus cumprirá promessas. E, para finalizar esse momento, eu quero partilhar da ceia com vocês. É o Dia das Mães e eu quero te dizer que todos nós um dia queríamos desistir. Eu vou chutar o balde, eu vou largar, eu vou parar com isso. Isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Tem hora que dá vontade de ligar para o FBI e pedir uma identidade nova, uma cidadania em outro lugar, e entrar para outro país e ninguém me conhece, ninguém sabe, fazer igual o 007, mudar até o semblante para ninguém te conhecer, vou começar do zero. Todos nós temos esses pensamentos de fugir dos problemas. Mas eu quero te dizer, a palavra de Deus ela fala que o Senhor não te dá aprovação que você não consiga suportar. Então tudo aquilo que acontece comigo, foi Deus que permitiu. Foi Deus que permitiu que você fosse xingado, fosse caluniado, foi. Foi Deus que permitiu com que você fosse tratado da forma que você foi. Foi Deus que permitiu tudo isso? Foi. Mas a resposta que eu dou, que vai fazer com que Deus, Ele defenda a minha causa, ou que Ele me permita estar lá, naquele lugar. Existem pessoas que ela não sai do lugar, não é porque pessoas ruins, é porque elas só são desobedientes. Obedeça a palavra. Siga a palavra.